E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Cíntia Silva, esse é o canal da Ecovila de Laodiceia, sejam muito bem-vindos, a paz do Senhor a todos. Nesse vídeo vamos falar sobre o nazismo global, dando continuidade ao vídeo anterior. Precisamos entender o que é a nova ordem. A nova ordem foi um termo utilizado durante o governo nazista. Então, a nova ordem foi um sistema político, econômico, territorial e social que a Alemanha nazista tentou estabelecer, em primeiro lugar na Europa, e finalmente expandir para o resto do mundo durante as décadas de 30 e 40. Então, durante o período da expansão nazista, muitas empresas se enriqueceram em nome do lucro. Gigantes como a IBM, que além de utilizar a mão de obra escrava, ela também vendeu a tecnologia que possibilitou o Holocausto. O Holocausto não teria acontecido nos moldes em que ocorreu se não fosse a IBM, que organizou toda a solução final para o plano de extermínio. Desde o fim do século XIX, a IBM dominava uma tecnologia ancestral do computador, os cartões perfurados, automatizando e acelerando as 6 fases dos 12 anos de Holocausto: identificar, excluir, confiscar, deportar e exterminar, de acordo com o livro Nexo Nazista. Então eles tinham que descobrir quem eram os judeus na Alemanha, aonde viviam, em que trabalhavam, confiscaram seus bens, tiravam seus empregos, jogaram-nos em guetos. Mais tarde, quando eles foram enviados para os campos de concentração, a IBM coordenava todos os sistemas de transporte para levá-los até lá. Já nos campos, as informações organizadas pelos programas da empresa eram usados para gerenciar a mão de obra escrava e quem iria para as câmaras de gás. O número de identificação tatuado no braço dos prisioneiros de Auschwitz nada mais era, a princípio, do que o número do cartão perfurado pela IBM, correspondente à pessoa. Então, a IBM ganhou mais de 200 milhões com a Alemanha nazista. De acordo com um velho poeta que dizia: nada há de novo debaixo do sol. Hoje em dia, essa empresa, a IBM, trabalha com computadores de grande porte, com nanotecnologia e desenvolve muitos computadores e softwares para muitas empresas. Existia uma terrível distinção entre os campos de extermínio e os campos de concentração. Os campos de concentração consistiam em um sistema de encarceramento e aglomeração de vários inimigos do Estado, tais como os comunistas e homossexuais, eram obrigados a trabalhar forçado para as empresas. Muitas vezes, os prisioneiros inicialmente detidos nesses campos de concentração eram posteriormente enviados para os campos de extermínio. Então, muitos prisioneiros trabalhavam até a exaustão, até a morte. Muitos morriam de fome e de doenças. Então, os campos de extermínio eram construídos especificamente para a matança organizada. Muitas empresas utilizavam mão de obra escrava, como a Coca-Cola. Produziu a Fanta, que foi a bebida originária no sistema nazista, no nazismo. Outras empresas como a Siemens, que também já trabalhava com telecomunicações, com telégrafos, hoje possui um conglomerado industrial alemão que trabalha em diversos ramos de produções industriais. Empresas como a Dottor também já utilizava mão de obra escrava na Alemanha. Hoje, se você for no mercado, você encontra diversos produtos dessa empresa. A Nestlé também fez parceria com o nazismo. Era um dos chocolates preferidos dos nazistas. Muito triste observar isso que ocorreu e que está sendo programado para ocorrer em larga escala no mundo inteiro. Se a gente observar, outras grandes empresas também fizeram parceria com o nazismo, como por exemplo a BMW. Utilizou mais de 30 mil trabalhadores forçados em suas fábricas durante a guerra. A guerra foi um grande negócio para a GM. A Ford, ela recebeu uma dedicatória no livro A Minha Luta, de Hitler. O dono da Ford comprou um jornal para divulgar suas ideias de que os judeus tinham um plano de dominação do mundo, manipulando a imprensa, governos e economia, descrito no livro O Judeu Internacional, que virou uma bíblia antissemita.
Todas essas informações vocês encontram facilmente pela Google. A Bayer, que vendeu as soluções das câmaras de gás para os campos de extermínio, hoje em dia trabalha com agrotóxico. Então, tem um livro chamado Comercializando com o Inimigo, onde diz que empresários dos Estados Unidos continuaram de conluio com o governo alemão, mesmo depois da entrada do país no conflito em dezembro de 1941. Então, os grandes contratos se mantiveram, como, por exemplo, eles transportavam combustível para a Alemanha. Então, o governo alemão prometeu que, se saísse vitorioso, as propriedades de alguns empresários americanos não seriam afetados. Então, qualquer que fosse o vencedor, os poderosos que faziam o país funcionar não seriam prejudicados. No livro A Colaboração, o Pacto de Hollywood com Hitler, você vai observar a colaboração de muitas empresas do setor audiovisual, das indústrias do entretenimento, como a Paramount, a Columbia e outros estúdios que também se aliaram ao nazismo. Eles demitiram os funcionários judeus, como, por exemplo, a Fox, a Warner, que teria ido até num passeio de iate com Hitler para discutir os negócios no pós-guerra. O chefe da MGM, que denunciou a própria mulher judia e a mandou para um campo de concentração a pedido do ministro da propaganda Joseph Goebbels. Então, o mais impressionante foi a transmissão do canais abertos, as transmissões da televisão. A primeira transmissão aberta foi na Alemanha nazista, durante o regime nazista. Então, Hitler utilizava muito de propaganda, utilizava os filmes, utilizava a televisão para se comunicar com o povo e fazer a propaganda do seu governo nazista. O Paperclip foi uma operação realizada pelo Serviço de Inteligência Militar dos Estados Unidos para cooptar e levar os cientistas nazistas para o seu país. E entre esses cientistas estava o Wernher von Braun, que foi o diretor da NASA. Nessa foto ele está com o Walt Disney, e essa operação ocorreu com o conhecimento do Deep State, que é o estado profundo dos Estados Unidos, que comanda até os dias de hoje. Então foram mais de 1.500 cientistas que ocuparam diversos cargos em departamentos da indústria, militar, médica, em pesquisa espacial. Eles receberam passaportes. Eles concederam muitas liberdades a vários assassinos em massa, como Joseph Mengele, que veio parar no Brasil. Então, a Alemanha pode ter perdido a guerra, mas o nazismo não. Foram centenas de milhares de vidas assassinadas durante essa guerra. Os nazistas tomaram controle nos Estados Unidos, e as grandes corporações que apoiaram esse massacre, que ajudavam com a censura, que apoiaram de diversas formas o extermínio em massa, utilizaram a mão de obra escrava. Essas grandes corporações nunca foram punidas. E atualmente vivemos sobre uma guerra psicológica. Somos bombardeados todos os dias com diversas informações que nos condiciona e nos aprisiona a um sistema que apenas está querendo ceifar as nossas vidas. Então, eu vou analisar rapidamente essa reportagem aqui do site do Exame. Eu vou deixar o link para depois quem tiver interesse ler toda a reportagem. Eu vou ler aqui as partes mais interessantes, porque realmente é uma prova de que o nazismo está nos Estados Unidos. Como não só nos Estados Unidos, mas como no Brasil também. E será a nova ordem mundial. Então, o Facebook remove o anúncio da campanha de Trump que incluía símbolo nazista. Então, a publicação mostrava triângulo vermelho invertido, símbolo usado por nazistas para designar presos políticos nos campos de concentração. Então, isso é muito sério, muito grave. O Trump
É uma publicação feita por campanha do presidente e foi retirada do ar. Então, o Facebook removeu um anúncio publicado pela campanha eleitoral do presidente americano Donald Trump, que atacava a esquerda e mostrava um triângulo vermelho, invertido, símbolo usado pelos nazistas para designar os presos políticos nos campos de concentração. Nossas regras proíbem o recurso a esse símbolo, sem um contexto que o condene ou questione, diz o porta-voz. O texto da propaganda atacava as ordens perigosas de grupos de extrema esquerda e convocava os internautas a assinar uma petição contra os Antifa, que Trump acusa sem provas de causar distúrbios durante as manifestações contra a violência policial nos Estados Unidos. Uma postagem no Twitter do Trump Was Home, que é um comitê de campanha do presidente, argumentava que o símbolo do triângulo vermelho invertido foi amplamente utilizado para se referir aos grupos antifascistas. Então, desde o início do mês, a campanha de Trump vem exibindo anúncios assustadores sobre os antifas, observou Media Matters. O triângulo vermelho invertido era aparentemente uma nova citação a esses anúncios, de acordo com Media Matters, que encontrou pelo menos 88 postagens no Facebook com esse símbolo. 88 é um número muito importante, porque ele também é utilizado lá pelos nazistas, né? Que ele é uma expressão. O número 8 representa a 8ª letra do alfabeto. E 88 é o HH, que significa Heil Hitler. E também pode ser uma referência ao ensaio 88, Percepts, escrito por David Lane, ao trecho de 88 palavras do livro de Mein Kampf do Hitler. Então eles sempre utilizaram esse 88 como um símbolo do nazismo. Tim Montaigne, porta-voz da campanha de Trump, disse: o Facebook ainda tem um emoji com um triângulo vermelho invertido, que parece exatamente o mesmo. Então é engraçado que ele apenas atente para este anúncio. E os nazistas usaram triângulos vermelhos para identificar suas vítimas políticas nos campos de concentração. Usá-lo para atacar opositores políticos é muito ofensivo, acrescentou. Realmente, um líder político que utiliza um símbolo nazista para designar os seus opositores, isso é muito grave, isso é muito sério.